Bom dia! Fala, galera do Terceirão! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo jóia. Vamos para mais uma aula de matemática. Continuando o caderno 7, aulas 47 e 48, página 265, que é sobre o plano, complexo e módulo. Item 1. Representação no plano complexo. Dado um número complexo na forma algébrica z igual a mais bi, nós podemos representá-lo pelo par ordenado AB. A, B formam o par ordenado AB. Esse par ordenado, ele recebe um nome, ele é chamado de afixo do complexo Z. Então, o par ordenado AB é o afixo do complexo Z. Em um sistema de coordenadas ortogonal, nós podemos representar no eixo das abscissas, que é o eixo horizontal, a parte real, que é, então, nós temos o eixo horizontal, conhecido agora como eixo real, e ele é denotado por RE de real. Então, eixo horizontal, eixo real, denotado por RE. Temos o eixo vertical, que é o eixo das ordenadas. O eixo das ordenadas agora é o eixo imaginário, onde fica a parte imaginária, e é denotado por IM. Então, aqui nós temos o A, que é a parte real, aqui nós temos o B, que é a parte imaginária, aqui nós temos o afixo do complexo ZAB. Agora, continuando. Módulo de um número complexo. Conectando o afixo do complexo Z. Então, nós temos o afixo aqui, AB. Conectando o afixo à origem, nós temos um segmento de reta. O seu comprimento, o comprimento desse segmento de reta, é o módulo do número complexo Z, denotado por módulo de Z. Então, quando você tem um segmento de reta que une o afixo à origem, esse segmento de reta é o módulo do complexo Z, representado dessa maneira. O valor do módulo de Z pode ser calculado aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo da figura acima. Então, aqui nós temos um triângulo retângulo, o Z é a hipotenusa, aqui nós temos A, aqui B. Então, fica Z ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, o módulo de Z é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Com isso, agora nós vamos resolver os exercícios. Questão número 1, da Unicamp. O módulo do número complexo Z. Então, nós temos a questão número 1. O módulo do número complexo Z. O Z é igual a I elevado a 2014 menos I elevado a 1987. Para nós calcularmos o módulo de Z, nós temos que descobrir quem é Z primeiro. Aí nós temos as alternativas: A, raiz de 2, B, 0, C, raiz de 3 e D, 1. Então, vamos lá. Para descobrir as potências de I, nós dividimos por 4. Então, nós temos 2014 dividido por 4. Pois as potências de I têm um padrão de repetição de 4 em 4. 4 vezes 5, 20. Desce o 1, guarda o 0,
desce o 4. 3 vezes 4, 12. O resto é 2. Então, I elevado a 2014 é o mesmo que I elevado ao resto 2. Então, nós temos que o Z é igual a I elevado ao quadrado. Agora, nós vamos fazer o mesmo com o 1987. 1987 dividido por 4. 4 vezes 4, 16, para 19, 3, desce o 8. 4 vezes 9, 36, para 38, 2, desce o 7. 6 vezes 4, 24, para 27, 3. Então, I elevado a 1987 é o mesmo que I elevado ao cubo. Agora que as potências estão menores, nós podemos resolver. Nós sabemos que I elevado ao quadrado, toda vez que aparece I elevado ao quadrado, é menos 1. Menos, para quem não lembra, I ao cubo é I ao quadrado vezes I. Aqui não tem expoente, é 1, 2 mais 1, 3. Então, nós sabemos que o I ao cubo é o I ao quadrado, que é menos 1, vezes I. Menos 1 vezes I, menos I. Então, toda vez que aparecer o I ao cubo, nós sabemos que o I ao cubo, na verdade, é menos I. Agora, nós vamos resolver aqui. Nós temos, então, que o Z é igual a menos 1. Menos com menos fica mais. Menos 1 mais I. Para determinar o módulo, nós temos que descobrir quem é o A, quem é o B. Então, nós temos a parte real é o A. Então, o A é menos 1. Aqui não temos número junto com o I, é 1. Então, a parte imaginária é o B, que é 1. Parte imaginária é I, quer dizer que é 1I. Então, o nosso B é 1. Agora, vamos aplicar a fórmula do módulo. O módulo é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, o módulo de Z é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. O módulo de Z é igual a raiz quadrada. Vamos substituir. O A é menos 1 ao quadrado mais o B, que é 1 ao quadrado. Então, o módulo de Z é igual a menos 1 ao quadrado. Menos 1 vezes menos 1, 1. 1 ao quadrado, 1 vezes 1, 1. Então, o módulo de Z é a raiz quadrada de 1 mais 1. Ou seja, o módulo de Z é igual a 2. A raiz quadrada de 2. Então, o módulo de Z é a raiz quadrada de 2. Alternativa correta, alternativa A. Questão número 2. No plano complexo, o número Z igual a 2 menos 3i é o centro de um quadrado e W igual a 5 menos 5i é um de seus vértices. O vértice do quadrado não consecutivo AW é o número complexo, alternativa A, 2 menos 2i, alternativa B, 1 menos i, alternativa C, menos 1 menos i, alternativa D, menos 2 menos 2i. Então, nós temos que Z igual a 2 menos 3i é o centro do quadrado. O afixo é o 2 e o menos 3. O 2 e o menos 3 é o ponto médio do segmento que une o vértice dado pelo afixo. Então, ele fica exatamente ali no meio, ele é o ponto médio. W é o vértice não consecutivo a ele.
nosso W, que é 5 menos 5i, tem como afixo 5 e menos 5. Então, para encontrar o valor do x e do y, nós vamos resolver da seguinte maneira. O 5 mais o x do vértice dividido por 2. Então, nós estamos somando o 5 com o x do vértice dividindo por 2, encontrando o ponto médio. O ponto médio aqui é igual a 2. Vamos fazer o mesmo agora. Nós temos o menos 5 mais o y do vértice dividido por 2, que é o ponto médio, que é igual a quem? A menos 3. Agora, nós vamos completar com 1 e multiplicar em cruz. 5 mais x do vértice vezes 1, 5 mais x do vértice, igual a 2 vezes 2, que é 4. Então, o x do vértice é 4 menos 5. O x do vértice é igual a menos 1. Agora, vamos encontrar o y do vértice. Fica menos 5 mais y do vértice vezes 1, ele mesmo, menos 5 mais y do vértice. 2 vezes menos 3, menos 6. Então, nós temos y do vértice igual a menos 6 mais 5. O y do vértice é igual a menos 1. Então, nós temos que montar agora o número complexo, o vértice do quadrado não consecutivo a W. Então, fica Z igual a mais BI. Nosso A, então, é o menos 1. Nosso B é menos 1, ok? Então, montando, nós temos aqui como afixo menos 1, menos 1. Esse é o afixo do vértice do quadrado, que fica Z igual ao A, que é menos 1, mais o B, que é menos 1. Então, fica menos 1, menos 1i. Esse menos 1 junto com o i, ele é opcional. Fica menos 1, menos i. Então, acabamos de encontrar menos 1, menos i. Menos 1 e menos i, a alternativa correta, alternativa C. Agora, vamos para a última questão. Página 266, questão 3. No plano complexo de origem O, representado na figura abaixo, o ponto A é a imagem do complexo U, cujo módulo é 4. Então, nós sabemos que o módulo aqui é 4. Nós temos, então, aqui é menos A. Se nós tivéssemos a posição aqui à direita do zero seria A, à esquerda do zero é menos A. Aqui nós temos B, ok? Continuando. Se B é o ponto imagem do complexo V, que é igual a U sobre I, então é correto afirmar que... Aí nós temos 5 alternativas. Alternativa A, o módulo de U mais V é igual a 4 raiz de 2. Alternativa B, o módulo de U menos V é igual a 2 raiz de 2. Alternativa C, o B pertence ao terceiro quadrante. Alternativa D, B pertence ao quarto quadrante. E alternativa E, o triângulo AOB é equilátero. Primeiro, vamos descobrir os valores de A e B. Então, vamos lá. Determinando os valores de A e B. Aqui,
nós temos um ângulo de 90 graus. Em frente ao ângulo de 90 graus, o 4 é a hipotenusa. Aqui ao lado do ângulo de 60 graus, o cateto adjacente. Então, aqui nós temos o cateto adjacente e em frente o cateto oposto. Com a fórmula do seno, do cosseno, da tangente, nós podemos determinar os valores de A e B. Então, vamos lá. Esse pedacinho, que é o cateto oposto, ele mede B, certo? Vou construir o triângulo aqui para ficar mais fácil a visualização. Então, aqui nós temos 60 graus, aqui nós temos 4, esse pedacinho é o cateto oposto, que mede B, aqui é o cateto adjacente, que é menos A. Então, aqui hipotenusa, aqui cateto oposto, aqui cateto adjacente. Para descobrir o A é cateto adjacente. Cateto adjacente com hipotenusa é a fórmula do cosseno, ok? Então, vamos lá. Nós temos o cosseno de 60 graus, que é o cateto oposto, que é o cateto adjacente, sobre a hipotenusa. O cosseno de 60 graus é meio. O cateto adjacente é menos A. A hipotenusa é 4. Multiplicando em cruz. Menos 2 vezes menos A, menos 2A. 1 vezes 4, 4. Então, o A, multiplicando por menos 1, ficamos com 2A igual a menos 4. O A é igual a menos 4 dividido por 2. Encontramos que o A é menos 2. Encontramos o valor do A. Agora, nós temos que encontrar o valor do B. Para encontrar o valor do B, nós temos cateto, oposto e hipotenusa. Cateto, oposto e hipotenusa é a fórmula do seno. Então, o seno de 60 graus, cateto oposto sobre a hipotenusa. O seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. O cateto oposto é B, a hipotenusa é 4. 2 vezes B, 2B. 4 vezes raiz de 3, 4 raiz de 3. Então, o B é 4 raiz de 3 dividido por 2. Descobrimos que o B é 2 raiz de 3. Encontramos os valores do A e do B. Assim, nós conseguimos descobrir quem é o U. Vou apagar aqui. Nosso U é igual a A mais BI. Nosso U é igual ao A, que é menos 2, mais o B, que é 2 raiz de 3, e achamos o U. Menos 2 mais 2 raiz de 3, i. Agora, vamos determinar o módulo de U mais V. O módulo de U mais V. Vamos lá? Para determinar o módulo de U mais V, primeiro vamos calcular o V. O V é igual a U sobre I. Nosso U, nós acabamos de calcular. Nosso U é menos 2 mais 2 raiz de 3i sobre i. Para resolver, nós vamos multiplicar aqui pelo conjugado de i.
para resolver a divisão. O conjugado de I é menos I. Multiplicamos por menos I embaixo, multiplicamos por menos I em cima. Então, o V é igual a menos 2 vezes menos I, fica 2I. Mais 2 raiz de 3. I vezes menos I, fica menos 2 raiz de 3I ao quadrado. Aqui embaixo, I vezes menos I, menos I ao quadrado. Agora, onde nós temos o I ao quadrado, nós vamos trocar por menos 1. Então, o V é igual a 2I menos 2 raiz de 3 vezes o I ao quadrado, que é menos 1, sobre menos o I ao quadrado, que é menos 1. Então, o V é igual a 2I menos vezes menos mais 2 raiz de 3. Embaixo, menos com menos, fica mais 1. Não é obrigatório colocar o 1. Então, o V é igual a 2I mais 2 raiz de 3. Só que o correto é a parte real aparecer primeiro que a parte o quê? Imaginária. Então, o V é igual a 2 raiz de 3 mais 2I. Montando o seu afixo. O afixo fica 2 raiz de 3 e 2. 2 raiz de 3 e 2 é um ponto que está localizado no primeiro quadrante. Esse ponto, esse par ordenado, está localizado no primeiro quadrante, pois os dois são o quê? Positivos. Então, o ponto B é a imagem de V. Acabamos de descobrir que o V está localizado em 2 raiz de 3 e 2, que é no primeiro quadrante. Com isso, nós podemos eliminar a alternativa C, porque ela fala que o B pertence ao terceiro quadrante. Podemos eliminar a alternativa D, que fala que B pertence ao quarto quadrante. Nós descobrimos que ele pertence ao primeiro quadrante. Nós temos que fazer o que agora? O cálculo de U mais V. Vamos lá. Então, nós vamos calcular U mais V. Nosso U é menos 2 mais 2 raiz de 3i mais o V. O V, nós sabemos que é 2i mais 2 raiz de 3. Então, nós temos menos 2 mais 2 raiz de 3i mais 2i mais 2 raiz de 3. Para facilitar o cálculo, nós vamos colocar parte real perto de parte real, parte imaginária perto de parte imaginária. U mais V é igual menos 2 é parte real, mais 2 raiz de 3, que também é parte real. Mais, agora, a parte imaginária, que é o 2, vou colocar o 2 na frente, mais 2 raiz de 3i. Então, nós temos o U mais V. Esse é o nosso A, esse é o nosso B. Então, nosso A é igual a menos 2 mais 2 raiz de 3. Nosso B é 2 mais 2 raiz de 3. Nós queremos o módulo de U mais V. Então, vamos calcular o módulo de U mais V.
módulo de U mais V, que fica a raiz quadrada de U ao quadrado mais V ao quadrado. O módulo de U mais V é igual. Vamos substituir aqui os valores do U e do V. Nosso U, que é menos 2, nosso U é menos 2, mais 2 raiz de 3, mais o V, que é 2, mais 2 raiz de 3, ao quadrado. O módulo de U mais V é igual. Agora nós podemos aplicar o quê? O produto notável. O quadrado do primeiro, menos 2 ao quadrado, fica 4. 2 vezes o primeiro pelo segundo, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, né? Porque aqui é negativo. Menos 2 vezes 2, 4. Vezes 2, raiz de 3, menos 8, raiz de 3, mais o quadrado do segundo. O quadrado do segundo fica 2 ao quadrado e a raiz de 3 desaparece da raiz, fica só o 3. Agora, aqui o mesmo. O quadrado do primeiro, 2 ao quadrado, 4, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, que fica 8, raiz de 3, mais o quadrado do segundo. O 2 fica ao quadrado, o 3 sai da raiz. Então, o módulo de U mais V é igual a 4 menos 8 raiz de 3, 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12, mais 4, mais 8 raiz de 3, mais 2 ao quadrado, 4, vezes 3, 12. Então, agora nós temos o menos 8 raiz de 3, cancela com menos 8 raiz de 3. Nós temos que adicionar 4, mais 12, mais 4, mais 12. Continuando aqui em cima. Então, nós temos que o módulo de U mais V é igual à raiz quadrada de 12 mais 12, 24. 24 mais 4, 28, mais 4, 32. Agora, nós vamos fatorar o 32. 32 dividido por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Saem da raiz quadrada aqueles que têm expoente 2. Então, nós temos 2 ao quadrado, 2 ao quadrado vezes 2. Então, o módulo de U mais V é a raiz de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. Saem da raiz quadrada 1, 2, multiplicando o outro. Então, nós temos que o módulo de U mais V é igual a 2 vezes 2, 4, raiz de 2. Nós encontramos, então, a alternativa correta, que é a alternativa A. O módulo de U mais V é igual a 4 raiz de 2. Nós tínhamos encontrado o U, fizemos U ao quadrado. Nós tínhamos encontrado o V, fizemos o V ao quadrado. Toda a parte de cálculo, passo a passo com muita atenção para não errar os sinais. Então, a alternativa correta, alternativa A. Assim, nós terminamos as aulas 47 e 48. Qualquer dúvida, vocês já sabem. Entrem em contato comigo, me chamem no WhatsApp e façam a tarefa mínima e complementar das aulas 47 e 48. Por hoje é só. Um beijo,
Até a próxima aula. Tchau, tchau!